Dando continuidade, então, ao nosso estudo do livro Plantão de Respostas, o nosso último encontro desse livro de 2020, e nós vimos no encontro anterior, né, isso, claro, lembrando que o livro Plantão de Respostas, ele é aqui um apanhado de algumas questões que foram apresentadas no programa Pinga Fogo, no dia 23 de dezembro de 1971. Então nós estamos completando, né, são já 49 anos que nós teremos então esse livro publicado, esse programa realizado. Nós vimos anteriormente, então fizemos a apresentação do livro, vimos aqui uma mensagem de prefácio, né, chamado Anotação, de Emmanuel, e falamos sobre dois temas interessantes, né, o aborto e ação e reação, foram as duas primeiras questões que nós estudamos. Né? Aborto, porque nós falamos, foi perguntado aqui, né, sobre, deixa eu pegar rapidamente aqui, gostaria de saber para onde vão os espíritos que não chegaram a nascer, como no aborto. Eles serão sofredores ou se libertam de sua missão no mundo, transferindo para os que não os desejaram? Aí nós vimos aqui a resposta do Chico, e também estudamos algumas questões, né, do livro Os Abortados, vimos dois textos, e depois também falamos um pouquinho sobre Deixe-me Viver, um livro de Luiz Sérgio, que também trata desse assunto, descrevendo para nós as atividades num hospital no plano espiritual que acolhe espíritos, né, nessa condição de passarem, né, por essa experiência do aborto, da gestação. Depois nós vimos aqui no livro Ação e Reação o que acontece com uma pessoa que tem sua vida tirada por outra. É possível esse espírito se tornar obsessor? E aí o Chico respondeu aqui que o espírito, após essa desencarnação dessa forma violenta, ele pode chegar ao plano espiritual e seguir, né, a sua jornada de evolução, e vivenciando principalmente a experiência do perdão, ou ele pode, né, através da revolta por essa experiência, se tornar um perseguidor de vítima, de uma aparente vítima, ele se torna então um obsessor, um algoz, que deseja, né, buscar vingança ali, justiça com as próprias mãos. Nós vamos agora entrar então em outros temas, e o primeiro deles, para nós aqui, bom dia, abraço, bebê de proveta. Então, o Chico, foi perguntado para o Chico, como a doutrina espírita vê a situação dos bebês de proveta? Isso é certo ou errado? A resposta, a espiritualidade inspira e acompanha os processos da ciência e os pesquisadores não conseguem realizar o que não tem apoio nos laboratórios do infinito. Dentro da correta orientação médica, esse tipo de concepção pode ser tratado, não nos esquecendo de que muitas crianças sem lar anseiam por nosso afeto em caso de impedimento físico para gerar um corpo. Né? Bom dia, Andréia. Bom, essa resposta ela é bastante interessante, porque como nós conversamos, né, no estudo do livro Pinga Fogo, com o Chico Xavier, essa pergunta foi feita também. E também, né, o Chico deu uma resposta um pouco mais prolongada, a gente vai fazer uma recapitulação dessa resposta, mas antes de nós comentarmos, né, lembra que quando nós estudamos sobre isso, falamos sobre a grande expectativa que se tinha na época sobre esse assunto, que era uma novidade, que era algo bastante temeroso e, ao mesmo tempo, bastante misterioso para aquela época, porque se falava sobre as crianças de tubo de ensaio, e como nós lembramos, né, a Cindizinha até comentou sobre isso, né, Cindizinha? A ideia é que se falava sobre úteros artificiais, crianças que seriam geradas fora do corpo. E aí nós lembramos, né, dos filmes de ficção, as séries de ficção, que traziam ali as imagens mais mirabolantes, né, criadas pelos autores
daqueles programas, né? E nós vemos aqui nessa resposta, Brás, embora você tenha dito que a resposta foi linda, a gente vê que até mesmo na resposta do Chico havia uma apreensão, um receio, uma interpretação que hoje nós vemos que é bastante equivocada sobre a realidade do que é a concepção in vitro. Então o Chico coloca, né? Dentro da correta orientação médica, esse tipo de concepção pode ser tratado. Até aí, ok, Chico disse que a ciência poderia conduzir esse processo, poderia desenvolver. Não nos esquecendo de que muitas crianças sem lar anseiam por nosso afeto em caso de impedimento físico para gerar um corpo. Mas o Chico coloca um senão aí, que ele diz assim, então é preferível que em vez de você optar por uma concepção in vitro, naquela situação tão temerosa, tão estranha, é melhor você optar pela adoção. Então, nós vemos aqui que o Chico também tinha esse receio, essa apreensão. E a resposta aqui, como nós vimos, era uma resposta dele. Não era necessariamente de Emmanuel, porque no caso nós veríamos, né, o plano espiritual compreendendo o processo. Né? Pois é. Né? Então nós vamos aqui, só para fazermos uma recapitulação, voltando lá para o Pinga Fogo com Chico Xavier, a gente vai ler um pouquinho da resposta que foi apresentada. Né? O Saulo Gomes, naquela ocasião do primeiro Pinga Fogo de julho de 71, colocou, né? Como nossa oportunidade é rara, eu fujo até de uma sequência lógica de perguntas para deixar aos milhares de telespectadores uma palavra sobre um assunto muito profundo. Em recentes experiências, todos nós ouvimos falar de que cientistas pretendem iniciar um processo gerando uma criança num tubo de ensaio. Olha como esse nome é assustador, né? Gerar uma criança num tubo de ensaio. Você já vê ali um tubo de ensaio e uma criança lá dentro, né? Então essa é a imagem que era passada, por isso que era um grande temor para a época. Qual seria o destino da humanidade dentro da sua experiência no campo espiritual para os seres humanos que um dia a ciência, num tubo de ensaio, viesse colocar no nosso meio? Qual seria a forma interior dessa gente? Olha só, hein? Qual é a forma interior daquela gente que foi criada dentro de um tubo de ensaio? Percebem como isso era um tom grave da época? O Chico responde: há tempos, quando comparecemos num programa de televisão, aqui mesmo em São Paulo, foi aventada essa questão do tubo de ensaio. E lembrando, né, que nesse caso aqui a criança não é gerada dentro do tubo de ensaio, mas era uma placa, né, então tudo diferente, né, mas de qualquer forma vamos lá. E com a assistência do espírito de Emmanuel, declaramos que o poder da ciência é infinito, porque a ciência está credenciada pela misericórdia, pela sabedoria de Deus, para entrar, exatamente, Brasil, exatamente isso, né, pela sabedoria de Deus, para entrar em relação com todos os setores do progresso humano. Então nós não podíamos duvidar de que a ciência chegaria a essa realização. Mas indagamos quanto ao autor de que a criança necessitaria ou necessitará, vamos dizer, qualquer um de nós, para renascermos no tubo de ensaio. Por exemplo, nós teremos o tubo de ensaio e teremos todo o equipamento de recursos para que nosso corpo seja tão sadio, tão robusto quanto possível. Vejam então aqui que a ideia é que a gestação precisaria de todos os equipamentos, toda a estrutura para que o corpo se desenvolvesse de um modo saudável, de um modo correto, de acordo com a própria natureza. E o amor dos pais e da família? Perguntávamos nós. Mas os espíritos amigos em entendimento conosco, nos últimos tempos, afirmam que esse assunto está sendo cogitado no mundo espiritual com muito interesse. A nossa querida Eli Alves se referiu, Eli Alves era entrevistadora, né, vocês se lembram, se referiu ao trabalho sacrificial da mulher em relação ao trabalho mais livre do homem em todos os séculos que precedem a nossa civilização. Ela tem razão, porque a mulher tem sido sempre muitíssimo sacrificada. Mas é possível, não vamos dizer isso como profecia dentro das ciências exatas, mas vamos estudar isso como um problema de solução provável. É possível que a divina providência esteja mesmo promovendo a confecção do tubo de ensaio na Terra
para que a reencarnação possa se realizar sem tantos sacrifícios da mulher. Lembra que nós falamos sobre isso, que falava exatamente que a mulher não precisa mais ter preocupações com a gestação, que essa gestação aconteceria fora do corpo, dentro desses instrumentos, e tanto que a pergunta foi feita, como é que essas crianças geradas nesses equipamentos receberiam o amor dos pais, aquele amor que é transmitido através ali, da conexão, da gravidez que a mulher vai acompanhando. E qual seria ali a estrutura interior dessa gente que é gerada dentro desses tubos? É possível que a mulher esteja se aproximando de uma época em que ela também será exonerada da carga de sacrifícios que a maternidade impõe, conquanto nós estejamos convencidos de que a maioria de milhões de mulheres de todo o planeta se sinta imensamente feliz com a maternidade. Mas é possível que o tubo de ensaio para que o homem e a mulher não fiquem na terra diante de Deus como criaturas em delito permanente, vamos dizer, perdoem-me essas palavras, assassinando crianças. Aqui no caso ele fala do aborto, que então essas gravidezes indesejadas, que acabam provocando muitos abortos, então se você vai gerar tudo isso num tubo de ensaio, tudo é muito bem planejado, então não tem mais esses problemas. Nós sabemos que nações de vanguarda estão legalizando o aborto. Não vamos declarar nomes. Isso seria injuriar povos que nós amamos e respeitamos muito. Mas é possível que o tubo de ensaio venha mais tarde como uma complementação para que os filhos de Deus que venham nascer na Terra, todos eles dignos do nosso maior respeito e do nosso máximo carinho, sejam então recebidos por pais e mães responsáveis, que possam realmente amá-los, que possam pedir o nascimento desses filhos a governos magnânimos que ajudem a questão demográfica, governos que possam realizar estatísticas adequadas e aceitar novos filhos entre os seus tutelados, permitindo que esses pais responsáveis possam receber os filhos de Deus, que somos nós todos. Nesse sentido, digo de coração, pessoalmente, falo isso porque os espíritos mantêm essa opinião e entendimento conosco. Agora, pessoalmente, digo que se minha mãe, em seu infinito amor, em sua fé religiosa, tivesse tido medo de mim, eu não sei onde é que eu estaria. Então a gente viu aqui uma resposta, bom dia Flávio, muito ligada ao pensamento da época, um pensamento ainda que trazia tantos mistérios, tantas dúvidas sobre esse processo. Então, só para a gente poder fazer aqui um reforço nessa ideia, eu separei para vocês aqui um artigo publicado pela Associação Nacional de Hospitais Particulares, hospitais privados. E aqui, então, no dia 25 de julho de 2018, eles publicaram um artigo intitulado Os 40 anos do bebê de proveta. Vamos dar uma lidinha nele aqui, que tem informações bem interessantes. O dia 25 de julho de 78, lembra que nós estamos em 71, Então, o mesmo temor que eles tiveram na época do bebê de proveta foi o temor que nós tivemos há coisa de 5, 6 anos, quando então eles falavam sobre a ovelha Dolly, a clonagem de pessoas. E aí então veio todo aquele rebuliço da engenharia genética, da manipulação dos genes para poder fazer com que tivesse ali a mesma ideia que na época o nazismo, na Segunda Guerra Mundial, apresentava, dizendo que fariam ali a raça perfeita através da escolha da pele, dos olhos, do cabelo e tudo mais, Aí a ovelha surgiu, depois disso aí começaram a fazer outras experiências, e o mundo acadêmico e o mundo religioso e a sociedade, de um modo geral, também ficou bastante oriçada por causa disso. Qual seria exatamente as consequências para a humanidade se esse tipo de situação avançasse? Aí, em seguida, veio a questão do uso de embriões congelados. Foi um outro tema também que a sociedade debateu, a bioética, o nosso Congresso criou leis sobre isso, o Supremo Tribunal Federal fez também ali julgamentos sobre processos que foram abertos sobre essa questão. Então, cada geração tem ali a sua cota de desafios dentro dessas questões éticas religiosas. Então, muito bem. O dia 25 de julho de 78, há exatos 40 anos, foi marcado por uma revolução na medicina. O nascimento do primeiro bebê de proveta do mundo, Louise Brown,
numa cidadezinha no interior da Inglaterra. De lá para cá, uma revolução ainda maior ganhou espaço, com grandes avanços diários. Estima-se que desde que a menininha inglesa veio ao mundo, mais de 8 milhões de pessoas tenham nascido por meio de fertilização in vitro, anunciou este mês a Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia. Em países como a Dinamarca, por exemplo, 9% da população atual são fruto da técnica. Isso foi em 2018, há 2 anos, né? Nesses 40 anos, as mudanças no método foram tantas que traçaram um paralelo entre o que é feito hoje e o que foi experimentado há 4 décadas. É como comparar uma bicicleta com um automóvel, diz o especialista Márcio Kolowski, membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Enquanto a mãe de Louise, Leslie, precisou ter barriga aberta para uma cirurgia com anestesia geral para que os médicos pudessem coletar seus óvulos, hoje uma mulher que tenta a fertilização in vitro faz tudo sem qualquer corte, por ultrassom transvaginal. Desde o acompanhamento da estimulação dos óvulos até a coleta propriamente dita. Gestações tardias. A mulher que procurar a técnica em 2018 vai encontrar ainda outros procedimentos que não existiam em 78, para aumentar as chances de ter um bebê. Há a biópsia embrionária, que diz quais embriões gerarão bebês saudáveis, e há o congelamento de óvulos, que possibilita gestações em idades mais avançadas. Foi graças ao congelamento que a niteroiense Vera Lúcia Farina pôde, aos 52 anos de idade, ter seus primeiros filhos, para gerar os gêmeos Isabela e Guilherme, que têm agora 1 mês de vida. Ela usou 2 óvulos que havia congelado há 12 anos. Foi muita emoção quando confirmei a gravidez. Meu médico havia implantado 2 óvulos, e eu lembro que achei pouco. Perguntei, só, doutor? Achei que precisaria de mais para ter alguma chance, mas os 2 fertilizaram, conta ela. Eu achava que ia me deparar com muito preconceito, por conta da minha idade, mas a maioria das pessoas reagiu melhor do que eu esperava. Um caso como o de Vera era inconcebível há 4 décadas. A mãe do primeiro bebê de proveta tinha apenas 29 anos, idade dentro da faixa considerada ideal pelos médicos para a produção de óvulos saudáveis. Para os especialistas, embora seja um passo fundamental tornar possíveis gestações de mulheres mais velhas, é importante também que a população feminina passe a procurar tratamentos de fertilidade mais cedo, ou que congelem os óvulos para ainda serem capazes de engravidar no futuro. A taxa média de sucesso da fertilização in vitro até hoje é de 36%, mas esse índice, lembra o médico Márcio Kozlowski, seria muito maior caso as pacientes procurassem o método mais jovens. Aí depois aqui eles vão trazendo, né, aqui várias estatísticas, detalhes mais técnicos, né, falando aqui sobre a importância, né, aqui, aí depois ele coloca aqui no final. No Brasil foram feitas cerca de 40 mil fertilizações in vitro somente em 2017. Aí o custo médio de cada ciclo atualmente de 6 a 8 mil reais. Quando Louise Brown nasceu, choveram críticas aos médicos, de ordem religiosa e ética. 40 anos depois, com a prática popularizada, Vale afirma que tal reprodução se dissipou. O papel da fertilização in vitro para a sociedade moderna hoje é tão grande que a crítica se encolheu. O futuro é muito mais a reprodução assistida do que natural, diz ele, que é diretor da clínica Origem, no Rio. Em qualquer país ocidental, o número de bebês nascidos vivos de mulheres de mais de 35 anos vem crescendo muito nos últimos 35 anos. É um fenômeno social. Estima-se que sejam feitos por ano no mundo 2 milhões de ciclos de fertilização in vitro. Então essa matéria foi publicada no jornal O Globo em 25 de julho de 2018, quando então completou 40 anos do nascimento da primeira criança que foi concebida em uma placa, né, uma placa Petri,
e aí depois então foi feita a implantação desse óvulo para que ela pudesse se desenvolver. Então esse artigo mostra para nós o que é hoje a fertilização in vitro e o que foi a fertilização in vitro na época do Chico, quando ele fez aquele comentário. E o grande temor que isso tudo geraria. Lembrando que essa criança nasceu em 78, portanto, a concepção dela, se ela nasceu em julho de 78, a concepção foi realizada artificialmente in vitro em 77, 6 anos depois do pinga-fogo. Então, quando as primeiras experiências aconteceram, certamente na mídia eles mostraram também, como eu comentei com vocês, as várias tentativas que foram frustradas. Então, quantas vezes tentaram fecundar, tentaram implantar e não dava certo? Mais ou menos o que aconteceu quando o homem fez ali as viagens, as viagens ao espaço, primeiro colocando ali o homem na órbita terrestre, depois fazendo a viagem lunar. Quantos foguetes explodiram? Quantos astronautas ou quantos pilotos de ensaio desencarnaram naqueles acidentes, vítimas desses acidentes, nas tentativas de experimentar ali os primeiros foguetes? Quantos animais foram sacrificados nos testes para até que o momento do sucesso da empreitada desse certo? Então, a gente vê assim que a humanidade vai gradualmente experimentando ali os campos que vão se abrindo, os novos campos de conhecimento, e algumas vezes acaba se deparando com questões éticas, questões bioéticas, que começam a ser debatidas, e aí nós entramos em dois caminhos. Primeiro, como aconteceu aqui no Brasil, talvez a gente tenha visto isso com mais clareza quando se debateu sobre o uso de embriões congelados, e que nós tivemos, de um lado, o meio religioso e as pessoas protestando, os grupos representando famílias dentro das religiões, até mesmo no meio espírita, isso gerou muito debate, e do outro lado uma visão mais técnica, mais prática da ciência, dizendo que aquele é um material extremamente rico, que deve ser aproveitado para outras terapias e que não vai ter utilidade nenhuma, porque muitos desses embriões, casais, por exemplo, que congelam 5 embriões congelados, fazem ali a implantação de 2 e os 2 vingam, os outros 3 são descartados. E esse descarte significa lixo. E a sociedade olhava para isso, a ciência olhava para esse material tão fértil. E aí então começou aquele debate, se tem espírito ligado àquele embrião, se não tem espírito ligado e tudo mais. Então, o Chico comentou aqui que num programa de São Paulo ele já tinha falado sobre isso. No primeiro Pinga Fogo ele voltou a falar sobre isso, no segundo Pinga Fogo ele voltou a falar sobre isso de novo, e se tivesse um terceiro ele teria novamente respondido essa pergunta, de tão preocupante que era para aquela época. Então isso aconteceu na época das primeiras transfusões de sangue, aconteceu na época dos primeiros transplantes que aconteceram também, depois vieram ali bebê de proveta, e dentre outras situações que as nossas ciências foram ali encontrando. Então é legal a gente perceber isso, como era o pensamento da época, e até o Chico se mostrou receoso para aquilo que poderia surgir dessa nova área de exploração. Tanto que a medicina criou até 2 especialidades, embriologia e reprodução assistida. Eram 2 novas ciências, ou 2 novas especialidades que estavam sendo criadas pela nossa medicina, porque era ali um campo novo e, portanto, precisava de estudos mais específicos. Então, vamos ver. Bras, turismo para a órbita terrestre nós já temos, Então, para ali para a estação espacial. Então está tudo acontecendo muito rápido agora, Eu estava até comentando aqui em casa, antes de ontem, eu estava assistindo a um pouso do foguete, de uma das viagens que estavam sendo feitas ali para a estação espacial. E aí eu olhei assim, então é aquela história, O foguete sobe, aí solta ali aquela cápsula da frente, ela acopla lá na estação espacial, e antes disso aquela carga do foguete ela é descartada e caía no mar. Agora não, assim que o foguete é liberado, essa carga já é assumida então por um computador que faz com que ela desça verticalmente e pouse tranquilamente numa plataforma que já está designada. Aí quando eu vi aquela cena de novo, estava mexendo
no Twitter, aí eu vi o vídeo, parei, assisti, eu falei, nossa, mas eles estão mostrando a primeira? Aí quando eu fui ver, tinha acabado de ser lançado. Ainda comentei aqui em casa, né? Falei assim, nossa, de novo eles estão fazendo isso. Ou seja, né, a primeira vez foi aquela expectativa, né? Fiquei ali quase 2 horas na frente do computador acompanhando o lançamento, acompanhando o pouso, a contagem regressiva, comentário de especialistas. Depois eu olhei de novo e falei assim, ah, de novo eles estão fazendo isso. E continuei. Quer dizer, já não era mais novidade nenhuma, né? Então, conforme o tempo vai passando, a Falcon 9, exatamente, é. Pois é, então, Flávio, eu olhei assim e falei, ah, tá, Falcon 9 de novo. Pousou mais uma vez. Pois é um espetáculo, né? Científico, né? Mas não é mais aquela expectativa, né? De ficar ali horas na frente do computador acompanhando passo a passo do que está acontecendo. Agora foi, ah, tá, de novo eles estão indo para lá. Aí na semana que vem, ah, tá, os chineses foram para a Lua. Ah, tá, os americanos voltaram. Ah, tá, então quer dizer, virou rotina, né? É mais ou menos o que acontece quando a gente começa a perceber também na parte da ciência. Né? Nossa, um transplante do coração aconteceu no Brasil. Quem são os médicos? Quem foi o paciente que foi o primeiro? Hoje você fala assim, ah tá, eu fiz 3 transplantes do coração hoje. Aí o médico assim que eu acabar o transplante eu vou sair com você, a gente vai ao shopping. Quer dizer, com uma absoluta naturalidade. Né? Então daqui a pouco está tendo tráfego mesmo, viu, Brasil? Então, assim, isso que a gente percebe em termos de evolução científica, agora é claro que nós estamos falando daquilo que hoje a sociedade aceita. Mas, por exemplo, né, nós tivemos experiências, eu me recordo de alguns vídeos que foram publicados na época da Guerra Fria, quando os russos fizeram um transplante de cabeça de macaco. Então o macaco, claro, ele perdeu os movimentos, né, porque lesão medular, quando você corta a medula não tem regeneração, e o macaco foi sacrificado. Então, várias outras experiências que foram feitas com animais, com seres humanos, elas foram rejeitadas e completamente rechaçadas pela ciência. Não se faz mais aquilo. Então, muitas vezes você dá um passo numa determinada direção em que você abusa do poder da ciência, fere vários termos éticos e essas práticas depois são abolidas. Então, no caso, né, da clonagem da ovelha Dolly, fizeram aquilo lá e foi muito discutido sobre a questão ética, não faz de novo, eu não sei exatamente, acabei me esquecendo de pesquisar se houve mais algum tipo de clonagem, mas a gente vê hoje, né, em termos de produção agrícola, produção animal. Então nós temos, por exemplo, né, no caso de gado, né, no caso de touros reprodutores, vacas leiteiras, plantas. Então isso tudo continua sendo trabalhado hoje. Mas eu não sei exatamente quais são os elementos que ferem essas questões éticas que a gente tem vendo hoje, né? Tem visto hoje. O Flávio lembrou, bom dia, embaixador. Né, o lançamento também é um show, né? Tudo hoje permite transmissão, inclusive o lançamento de satélite. Né? Pois é, tudo para quem gosta é um prato cheio, porque tem o tempo todo isso, né? Mas para quem está vendo assim na televisão, você assiste a jornal, aí eles estão falando sobre uma coisa importante, aí aquela reportagem de 30 segundos, né? Foi lançado hoje mais um foguete para não sei aonde. Muda de assunto. Em Brasília, quer dizer, acabou. Perdeu a graça, né? Por ter virado rotina. Isso é muito bom porque mostra que essa tecnologia vem se desenvolvendo cada vez mais. O Brasil lembrou, né? Os japoneses viram um meteorito carregado de pedras preciosas, ficaram louquinhos por ele. Pois é. Dudu colocou, né, no campo de concentração de Auschwitz, né, muitas experiências com humanos. Então fizeram isso também, né, experiências bizarras que foram feitas na época, mas, claro, né, completamente criticadas pelo meio científico. Mas, por outro lado, eles diziam assim, nossa, aquilo que eles fizeram foi um absurdo. Mas qual foi exatamente o resultado daquela experiência? Que, claro, né, o cientista ele quer conhecimento, ele quer saber qual é o limite que ele pode alcançar em termos de conhecimento. Né? Então, aquele trabalho feito, né, por Dr. Mengele e por outros cientistas nazistas naqueles campos eram para criar ali, né, a raça pura, criar a raça ariana, dentre outros. Né? Então, vários tipos de práticas. Né? Então, na China, em Cuba também fizeram bastante, né, de algumas pesquisas, porque a legislação lá não impedia esse tipo de teste. Então eu conheci muita gente que ia para Cuba fazer tratamentos, para a China também. Então tudo isso continua em debate na sociedade e vai continuar ainda durante muito tempo. Vamos lá, né?
Próxima questão, pessoal. Então já falamos sobre isso. Isso que eu queria trazer para vocês. Próximo tema. Brasil. Então nós temos aqui 3 respostas que o Chico respondeu relacionadas com o país, com o contexto do Brasil, né, na época. E é muito interessante que eu estava dando uma lida aqui. Nós vemos que as respostas do Chico parecem que foi dada ontem à noite. E nós pegamos agora de manhã. Porque mostra exatamente o mesmo contexto, as mesmas preocupações e as mesmas necessidades que a nossa sociedade, né, precisa implementar para fazer com que o nosso país se transforme. Então vamos a ela então. Então aqui Brasil, primeira pergunta, são 3, né? Com relação à situação do Brasil em termos gerais, em que a espiritualidade maior pode instruir-nos a respeito? Então, Brasil em termos gerais. O que a gente vai ter que lembrar? Em 71, nós estávamos ali com os governos militares, né, naquele período dos governos militares, e aí então uma restrição de liberdade, o Brasil vivendo ali um conflito ideológico muito grande entre capitalismo e comunismo, a sociedade também debatendo dentro de casa, né, os pais e filhos discutindo, debatendo, se desentendendo sobre questões daquele período. Né? Então, mas se a gente tivesse lido isso para hoje, né, eu vou ler a resposta do Chico aqui para vocês verão que ela é absolutamente atual. Então, em vez de nós falarmos de 1971, vamos falar aqui no final de 2020. Então, com relação à situação do Brasil, em termos gerais, em que a espiritualidade maior pode instruir-nos a respeito? Estamos hoje em meio a uma crise moral de grandes proporções, o que, de modo geral, ampliaria os problemas cotidianos de uma nação qualquer, assim como se faz conosco. Então, como se não bastassem as dificuldades naturais do dia a dia, para sustentação, pagamento de contas, trabalhar ali pelo desenvolvimento do país, criando oportunidades, né, e tudo mais, né, a crise moral acaba agravando isso tudo, como se não bastassem as dificuldades. Então, numa proporção menor, para facilitar, né, é como se a gente pensasse numa família. Aquela família que o filho tem que estudar para poder tirar nota na escola, para poder passar de ano, para valorizar o sacrifício dos pais que saem de manhã, voltam à noite ali para poder sustentar a família, pagar as contas diárias, todas as contas que precisam, ter aquela preocupação com os cuidados de saúde, alimentação e tudo mais. Aí então, para agravar, começam a discutir entre si por causa de questões irrelevantes para o desenvolvimento da família. Começam a se desentender por causa de opiniões, por causa de situações diversas que vão surgindo, né? Então, no caso de um país, a ideia é a mesma. Você tem ali a rotina, o cotidiano, e aí então se cria uma situação, digamos, paralela, que agrava ainda mais esse contexto. Então, diz aqui para nós o Chico ainda. A conscientização de nossa condição de corresponsáveis por tudo que se passa ao nosso redor é o que deve prevalecer. Então, a conscientização de que nós somos corresponsáveis por essa situação. No caso da pandemia, por exemplo, a origem dela, trazendo isso para a nossa realidade atual, a origem dela foge do nosso controle. Mas a proliferação desse vírus já depende do nosso comportamento, de isolamento social, de higienização, máscaras, estudos e tudo mais, né? Então, sim, a pandemia está atuando, o vírus está contaminando. Agora, o que nós estamos fazendo para isso? Então você tem aquilo que foge do seu controle e tem aquilo que depende do seu controle. Em termos de conflitos ideológicos, nós temos ali, pelo fato do Brasil estar envolvido, né, com situações de corrupção de todos os lados, nós temos ali uma polarização entre aqueles que são contra determinadas ideias, aqueles que são a favor, e aí depois nas eleições a população fez ali as suas escolhas baseadas nas suas ideias, nas suas ideologias e tudo mais. Então nós vemos que os governantes, legisladores, a forma como a sociedade se comporta é um resultado
da própria sociedade. Então ela é corresponsável por tudo que está acontecendo. Aí vocês se lembram, né, que eu comentei que falarmos sobre, por exemplo, espiritismo e economia, espiritismo e política, espiritismo e educação, espiritismo e ciência, nós poderíamos avançar por espiritismo e religião, poderíamos avançar por todas essas áreas com extrema facilidade, para mostrar que tudo aquilo que acontece depende muito da sociedade, que escolhe seus governantes e depois ela convive com as escolhas que foram feitas. E ela aceita ou não aceita, ou ela protesta. Então nós criamos no Brasil um ambiente nesses últimos 10, 15 anos, né? Bom dia, dona Mila. Nós criamos um ambiente no nosso país que acabou gerando muita intolerância. Então a palavra intolerância ela ficou muito presente no vocabulário, né, da mídia, das pessoas de um modo geral. Por isso é colocado, né, a conscientização de nossa condição de corresponsáveis por tudo que se passa ao nosso redor é o que deve prevalecer. Passamos por um momento de revisão de conceitos morais e éticos. E nesse momento, o esforço de cada membro da nossa sociedade deve estar orientado no sentido de melhor cumprir os deveres e obrigações de cidadão, com muita disciplina, vontade de melhora geral, trabalho e muita, mas muita oração. O pensamento cristão deve prevalecer sempre. Então vocês vejam, né, que parece que o Chico disse isso ontem à noite, como eu comentei no início. Então nós estamos vivendo, né, que esse período é revisão de conceitos morais e éticos. De que forma que nós estamos vivendo? É mais egoísta ou é mais fraterno? É mais racional ou mais passional? Ele é mais equilibrado ou mais desequilibrado? Então, essa revisão de valores, e aí o Chico coloca, ele fecha com chave de ouro, que ele coloca que o pensamento cristão deve prevalecer sempre. Então é aquela ideia, se a sociedade não sabe como se comportar, olhe para o Evangelho. Mas não olhar para o Evangelho no sentido de você idealizar a religião ideal das pessoas, mas olhar para o Evangelho como um código de ética, um código moral. Um código de ética e um código moral, para que você possa direcionar suas ações de modo individual e de modo coletivo. Porque a ideia, quando se fala o pensamento cristão deve prevalecer, não é fazer com que as religiões todas se transformem numa única religião. Que, na verdade, até hoje as religiões estão se tornando, né, elementos de conflito. Quando eu assumo uma determinada posição na sociedade e eu quero impor a minha religião como sendo a verdadeira melhor de todas. Então nós acabamos tirando, né, daquilo que é mais valioso, aquilo que é mais importante, que é o pensamento cristão, os ensinamentos do Evangelho, do que a imposição de crenças e dogmas. Então, esse mesmo contexto na época, onde havia também ali aquela polarização, como eu falei para vocês, entre comunismo e capitalismo, influências, né, polarizadas de Estados Unidos e União Soviética, onde nós tivemos ali derrubada de presidentes, golpes, né, para poder tomar o poder, a sociedade sendo perseguida, as pessoas que desapareceram. Era uma época bastante complicada. E nos tempos atuais a gente pega e volta exatamente no mesmo contexto. Em que nós pegamos, por exemplo, de manhã, encontramos ali prefeito do Rio de Janeiro sendo preso. E por que motivo? Por causa de corrupção. Ou alegando, né, ele foi acusado de corrupção. Então a gente pega aqui, né, e várias outras situações pelo país afora, né, incluindo todas as esferas, a federal, a estadual, a municipal, os poderes legislativo, executivo, judiciário, a instituição pública, a instituição privada também, como nós vimos, né, nessa época de corrupção, quantas empresas envolvidas com governos. Então, tudo está bagunçado, tudo está uma loucura hoje. E aí o Chico colocou naquela época, passamos por um momento de revisão de conceitos morais e éticos. E aí então, para somar tudo isso, vem ali uma pequena pandemia para poder facilitar a nossa vida, né? No Brasil 2, o Chico responde mais uma pergunta sobre isso. E nós veremos da mesma forma que o que ele disse em 71 tem a mesma validade para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Foi perguntado:
Se os poderes executivo, legislativo e judiciário fossem dirigidos por pessoas espíritas e evoluídas, teríamos um país melhor? Pois é, André. Colocaram aquela cereja, assim, que parecia uma melancia em cima do bolo, né? Nem cereja. Então foi perguntado aqui, se nós colocássemos, né, espíritas para serem os juízes do Supremo e também dos tribunais de esferas menores, se nós colocássemos espíritas para serem vereadores, deputados e senadores, se nós colocássemos espíritas para serem prefeitos, governadores e presidente, teríamos um país melhor? O Chico responde, não se trata de somente termos dirigentes espíritas. Se tivéssemos dirigentes mais evoluídos, certamente já teríamos hoje um país melhor. Entretanto, não se pode esquecer que uma nação não é formada apenas por dirigentes. Existe em maior número o povo. E o nosso povo, como um todo, precisa realmente buscar sua evolução moral e intelectual, a fim de construir uma nação mais fraterna e cristã por excelência. Ou seja, uma resposta perfeita que o Chico deu. Porque ele coloca, você não está acusando o governante. Nós lembramos que nós vivemos numa democracia e essa democracia permite que a população participe da escolha dos seus representantes. Então, se eu faço uma escolha na urna, mostrando a minha revolta, mostrando a minha indignação, isso vai ter um preço. Porque eu estou escolhendo alguém com consciência ou inconsciência, com seriedade ou com irresponsabilidade, e esse indivíduo que foi eleito vai ser o meu representante. Então, na verdade, essa mesma seriedade, lembrando também que todos esses representantes são pessoas que fazem parte da sociedade, eles são cidadãos. Eles não são aqueles representantes, eles estão como representantes. E a sociedade é o grande celeiro de onde cada um desses indivíduos surge. Então, se nós quiséssemos, por exemplo, um governante, um legislador ou um juiz que fosse ético, a sociedade precisaria se tornar ética para que esse representante florescesse do meio dela. Não adianta trazer alguém do mundo superior para poder governar uma sociedade que ainda vive numa condição inferior. Então, na verdade, a estrutura de uma sociedade começa de baixo para cima, não é de cima para baixo. Não adianta colocar ali um espírito perfeito para poder governar um país se a sociedade se comporta do modo como ela bem entende. Agora, o contrário, sim. A sociedade se reforma e aí então começam a construir ali toda a estrutura daquele edifício. Nesse mesmo sentido, deixa eu ver aqui rapidinho, o Braço colocou, quando vejo um baile funk, um pancadão, me dá descrença do terráqueo. Né? Na verdade, são vários. Braço, muitas vezes a gente vê comportamento de pessoas dentro de instituições religiosas, não precisa colocar um evento popular. Porque você coloca baile funk ou pancadão, porque você pode até ter uma antipatia por isso. Mas você pega uma rave, por exemplo, que é onde jovens vão curtir ali as baladas eletrônicas, onde acontece de tudo nesse ambiente. Você vai num lugar onde samba, pagode está acontecendo, você vai num local onde você tem músicas românticas, o que acontece? Então não é a questão da cultura, é a questão dos valores. Quais são os valores que as pessoas estão alimentando quando elas então se envolvem nessas atividades? Você lembrou também a mesma coisa, você sai da cultura, vai para o esporte. Aí você encontra briga de indivíduos, aí você sai do esporte e você vai para a porta de uma escola. Aí você sai da porta de uma escola e você vai para frente para a saída de um evento político. O que a gente vai encontrar? Tudo isso. Você vai para a porta de um tribunal, você vê esses protestos. Então mostra-se que não é a causa, não está nesses elementos. Eles apenas são ali um conceito. Exato. Você pega a Cracolândia, você não tem funk, você não tem religião, você não tem esporte. É simplesmente a degradação dos valores humanos. Então o problema está no indivíduo. Não adianta você tirar, por exemplo, eu não gosto desse tipo de atividade cultural. Se você tirar esse, as pessoas vão criar outras, porque elas querem aquela sensação. É a mesma coisa, eu vou tirar o crack como droga para ser usado na sociedade. Vão criar uma outra droga, porque as pessoas querem isso.
Eu vou acabar com a cerveja do mundo. Eles vão criar outras substâncias para poder dar essa mesma sensação. Ou seja, a raiz dessa condição está dentro das pessoas, não fora. Porque se eu não gosto, você pode apresentar de graça e me dar prêmios, inclusive, se eu participar, que eu vou dizer, eu não quero porque eu não gosto. Agora, se eu gosto, é a lei da oferta e da procura. Né? O Dudu lembrou, né, ver discussões de xingamentos, né, entre os nobres do Supremo. Né? Pois é, tanto nos tribunais, como também no Legislativo, né, Vossa Excelência, Meritíssimo. Então, quer dizer, nada mais é do que um protocolo, uma fachada, né, uma máscara social, seguindo ali um protocolo da instituição, mas os valores acabam ali, né, sendo ainda muito, muito pequenos, muito estreitos. Né? Pois é. Né? Continuando aqui então, vamos lá. O próximo, no terceiro, o Chico dá continuidade ainda nessas questões. Ele coloca assim para nós. O Brasil continua sendo o coração do mundo e pátria do Evangelho? E atualmente no Brasil, existe algum espírito superior que possa levar o país ao desenvolvimento global? Então, pergunta de 71, trazemos aqui para o final de 2020. O Brasil continua sendo o coração do mundo, pátria do Evangelho? Tem algum espírito superior encarnado entre nós que pudesse ocupar essa posição? Que poderia ocupar essa posição? Resposta do Chico. Essa denominação foi dada ao Brasil por Jesus, e não lhe será tirada. Espíritos de escola têm reencarnado em todas as partes, no seio de todos os povos, para o progresso geral. O Brasil não está desprovido dessas almas. Cabe a cada um de nós o aperfeiçoamento íntimo, que é a obrigação primeira de todo espírito encarnado. E juntos, fazendo de nossos corações e lares recantos de paz, terão um país de grandes realizações. Ou teremos, nesse caso, né, um país de grandes realizações. Então, por isso, o que nós temos que pensar aqui? Que todos nós, enquanto sociedade, a reforma começa interiormente. Não se pode reformar a sociedade como sendo um único organismo. Há necessidade de você fazer a reforma dos elementos que compõem essa sociedade. Então, nesse período de pandemia, nós temos visto ações das mais variadas em todas as esferas. Nós vemos então ali governantes, legisladores, juízes, a população de um modo geral com um comportamento absolutamente questionável em muitas áreas. Fala-se, por exemplo, né, em termos não apenas de orientações espirituais, mas orientações psicológicas, dizendo, né, ontem mesmo nós falamos sobre isso, vendo lá naquela orientação trazida pela Angelina, do Amigo do Bem, que eu li para vocês ontem no final do estudo, que foi recebida na sexta-feira, que ele colocou assim, né, esse distanciamento vai fazer com que as pessoas sintam saudade de se abraçar. E a gente fala, poxa vida, mas é verdade isso, né? Que bacana. As pessoas estão distantes, estão saudosas, estão querendo se aproximar. Aí você liga a televisão e assiste todo mundo fazendo compra, todo mundo de uma forma irresponsável, a corrupção invadindo os meios de saúde, se aproveitando dessa necessidade, dessa urgência. Aí a gente percebe que essa questão do abraço é a proposta inicial. Mas para chegar, de fato, a essa transformação dos valores, para fazer com que o homem se torne mais fraterno, mais justo e mais caridoso com o seu semelhante, ele precisa ainda passar por ferro e fogo de uma forma bastante dolorosa. Então, sim, respondendo aqui à questão do Chico, muitos espíritos reencarnam entre nós. Mas esses espíritos passam despercebidos se a sociedade continuar com a sua visão ainda ligada ao seu egoísmo. Porque se eu, por exemplo, tenho o meu egoísmo defendendo determinada ideia, eu vou eleger o representante dessa ideia. Eu não vou pegar alguém que é fraterno, que é caridoso, que é justo, um espírito que se mostra elevado, e ele vai dizer assim, irmãos, vamos nos unir por um país melhor.
Aí o outro vai dizer, mas eu não concordo com o pensamento dele, então eu não quero ficar perto dele. Ou seja, não adianta colocar um espírito elevado se as nossas ideias não são elevadas. Não adianta colocar um espírito que traga para nós o modelo cristão se eu ainda vivencio experiências egoístas. Três grandes respostas que o Chico trouxe para nós, né, através das perguntas que foram feitas, que elas se encaixam absolutamente. E isso poderia se tornar aqui temas de debates muito interessantes. E não duvidem que se esses temas que nós estamos tratando, eu tenho ali as minhas preferências, vocês têm as suas preferências, se esses temas fossem debatidos dentro de um congresso, não tenham dúvidas que ia gerar discussão. Porque as pessoas iam se sentir ofendidas, as pessoas iam se sentir polarizadas, e elas começariam a discordar do palestrante, porque ele também, apaixonado pelas suas ideias, muitas vezes ia querer dar uma beliscada num ou no outro. Um colega me contatou depois do congresso do Espiritismo.net, né, que aconteceu no começo do mês, né, dias 5 e 6 de dezembro. Nós tivemos a participação de André Trigueiro. E a passagem dele era falar, dentro do aspecto científico, de que forma que a doutrina espírita abordaria a questão do meio ambiente. E o André, claro, ele foi muito crítico, como ele sempre é, nessa questão de desmatamento, nessa questão de queimadas, de irresponsabilidade do governo, né, de ministro, né, o ministro do meio ambiente, por exemplo, ele fez algumas críticas. No dia seguinte, né, aliás, na mesma noite, né, um colega me ligou, né, um amigo me ligou e falou assim, olha, eu não concordei com ele porque ele voltou muito para a questão política, porque ele fez não sei o quê. Aí a gente para e fala, peraí, mas o que estava errado naquilo que foi dito? Muitas vezes o palestrante, com aquele tom apaixonado pelas suas ideias, faz as suas críticas, e aquele que não gosta dessas críticas acaba discutindo e refutando aquilo que foi colocado. A essência da ideia ficou em segundo plano. O que ficou destacado foi o jeito que foi falado e de quem foi falado. E o que foi falado. Mas a essência da ideia, que era mais importante, acabou sendo descartado. Então, se nós começarmos a conversar sobre religiões, não tenham dúvida que vai chegar um momento em que alguém vai dizer que a minha religião é melhor do que a sua. E aí então a coisa vai desandar. E por que isso tudo? Porque nós somos ainda espíritos imaturos. E somos muito apaixonados pelas nossas ideias. Não, também gosto, não tenho dúvida nenhuma, Marião. E aquilo que foi colocado é aquilo que, inclusive, ele expõe na mídia, né? Ele só foi mais contido porque ele estava falando ali dentro de um ambiente espírita e não político-jornalístico. Mas na televisão ele é muito claro nas suas colocações, muito contundente nas suas ideias a respeito das críticas, da imobilização e coisa. Também concordei, mas esse amigo não. Então, por mais que a gente debata sobre todos esses temas, todos nós ainda trazemos opiniões ainda muito restritas, muito limitadas dentro das nossas paixões, da nossa visão. Então, bem bacana essas respostas do Chico, muito condizente com a nossa atualidade, que vale a pena a gente refletir sobre ela. Né? O Braço colocou, né, o mundo está ficando evoluído, até as cadeias estão sendo ungidas. Né? É um começo, né, Brás? Essas missões que são feitas, né, por religiosos levam realmente uma proposta muito bonita. Né? Esse trabalho de capelania, que é chamado, né? Que, com pessoas com encarceradas, né? Tem outro nome mais polido, né? Que é colocado, pessoas com restrições de liberdade. Né? Então você faz ali um trabalho de evangelização, um trabalho de catequese quase, né? E essas pessoas realmente se transformam. Embora ali, né, elas não necessariamente se arrependam profundamente do que fizeram, ou mesmo se arrependam, né? E foi uma semente lançada. Todo bem que você fala para alguém, toda ideia positiva, é uma semente que foi plantada. Ela pode demorar para germinar, mas depois, quando ela é somada com outras e outras e outras, ela começa a florescer. É aquela passagem do Evangelho, né? Aquela parábola que fala lá dos grãos que são jogados. Um grão cai num terreno fértil, o outro cai num terreno mais seco, o outro cai no meio do espinheiro. Então, nossos corações são esses terrenos.
Próxima questão, vamos em frente. Candomblé, olha o tema, hein? Pergunta para o Chico. Qual a diferença entre as entidades de luz da doutrina kardecista e os orixás do candomblé, que são reverenciados em seus templos com bons pratos, roupas tradicionais e músicas? Isso não seria prendê-los ao materialismo? Resposta do Chico. Primeiro devemos esclarecer que a doutrina não é kardecista, e sim dos espíritos. Allan Kardec foi o codificador dessa doutrina, ou seja, através do método científico, reuniu e compilou, com a ajuda de vários médiuns, as informações que hoje conhecemos ditadas nos livros básicos da doutrina espírita. Quanto à diferença entre entidades de luz, ou seja, espíritos de luz, e os orixás do candomblé, esta reside no fato de que os espíritos de luz encontram-se em elevada condição de evolução moral, estando, portanto, livre das sensações materiais. Sem dúvida que as oferendas que recebem os orixás aqui entre aspas, os prendem à matéria. Então, aqui o que a gente vai lembrar também é um assunto muito sensível, muito delicado, porque é aquilo que nós colocamos, né, de diferença de ideias, diferença de opiniões. Mas, da mesma forma, o Chico comentou, aqui em cima no Pinga Fogo, no primeiro, vocês se lembram? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Está aqui, ó, Umbanda e tráfico negreiro. Só fazer uma lidinha rápida aqui. O senhor acha que os espíritos que se manifestam nos terreiros de Umbanda, dizendo-se guias de cura, pretos velhos, índios, caboclos, são espíritos evoluídos? Como explica as curas seguidas por muita gente conhecida em terreiros? Será que o mal pode apresentar-se através do bem? Ou então tomando a sua forma? Então a gente viu uma pergunta aqui que já colocava esses espíritos, né, pretos velhos, guias de cura, caboclos, índios, né, como espíritos maus. Porque está dizendo aqui, né, o mal pode apresentar-se através do bem? O Chico respondeu, só para a gente lembrar. Nós respeitamos a religião de Umbanda como devemos respeitar todas as religiões. Aí depois ele fala aqui sobre curas e tudo mais, né? Deixa eu ver aqui. Ele fala também sobre o tráfico negreiro. Depois fala aqui sobre essas curas. Mas, de um modo geral, o que ele coloca para nós aqui, deixa eu ver aqui no finalzinho, fala sobre doença, sobre questões kármicas e tudo mais, né? Mas o Chico coloca. Aí é importante a gente lembrar que quando nós falamos em história das religiões, voltando lá naquela época primitiva, né, onde os primeiros homens formavam ali as sociedades, despertavam suas consciências para a ideia do sagrado, para a ideia da criação e do Criador, né? Tudo aquilo que nós vimos lá no Evolução em Dois Mundos, nós lembramos que as primeiras religiões eram chamadas de religiões animistas ou religiões naturalistas, porque elas colocavam as divindades nos elementos da natureza, nos elementos inanimados. Então, por exemplo, nós temos a divindade na chuva, a divindade na pedra, a divindade nos animais, a divindade na terra, né? Então nós temos a deusa da reprodução, que faz com que a colheita seja farta. Nós temos deuses da chuva, fazendo com que o campo seja molhado, que a água também seja farta para todos. Nós temos o sol, né? O Deus que habita o sol. Então, naquele passado, muitas divindades ocupavam essas posições. Conforme o tempo foi passando, as religiões começaram então a cultuar deuses antropomórficos, que eram deuses antropo-homem, né, mórficos, que é a forma. Então, ou deuses com formas humanas, ou formas físicas nas suas características pessoais, ou mesmo formas na sua personalidade. Então, esses deuses antropomórficos eram deuses que sentiam raiva, que sentiam ciúme,
que eram deuses que demonstravam inteligência, mais ou menos aquilo que foi apresentado no panteão greco-romano, né? Deus do vento, Deus da chuva, deusa do amor, deusa da caça, da sabedoria. Assim como a gente vai também para o panteão nórdico, onde nós temos ali, né, o deus do trovão, o deus de todos os deuses, Odin e tudo mais, a gente vai para a natureza, onde nós encontramos os deuses nas florestas. Então, quando a gente vai para a África, nós vamos encontrar também uma religião que ela é bastante assentada na ideia do animismo. Ou seja, os elementos que são cultuados por essa religião são elementos da natureza, que são representados por esses orixás. Então, esses orixás, essas divindades, representam isso. Então, nós temos a deusa do mar, nós temos ali o deus que trata de diversos elementos da natureza. Então, nós percebemos que o culto do candomblé, e eu falo isso, né, dentro da minha limitação, da minha ignorância, né, mas esse pouco que nós observamos, é um culto muito voltado a essas divindades e muito próximo da natureza. Para quem tiver interesse, no próximo dia 10 de janeiro, vai cair num domingo, às 23 horas, vai passar na Globo News um documentário chamado O Batalá, se eu não me engano. Se eu não me engano, o nome é esse. Que fala sobre a origem da criação, que vai tratar exatamente do candomblé. Então, são representantes do candomblé que vão falar sobre isso. Então, se a gente quiser conhecer um pouquinho mais da religião, a gente tem que ouvir quem é o adepto, né? Bolo de chocolate ainda, assim dizia. Tá? Então, com recheio de coco. Bolo prestígio ainda por cima. Né? Tem que ser. Então, nesse documentário, vai ser bem bacana se vocês tiverem oportunidade. A gente já vai ter voltado, naturalmente, né? E aí, então, a gente vai conversar um pouquinho melhor. Eu vou lembrar vocês, porque eu quero muito assistir. Já guardei aqui, né, essa data para facilitar a nossa lembrança, né, das coisas. Né? Eita, tá certo. Para facilitar aqui a nossa lembrança, porque esse é um material de estudo muito importante. E nós temos que valorizar isso, porque nós vamos aprender bastante sobre isso. Sim, né? Então, assim, e a Umbanda é a mesma coisa, né? Nós encontramos espíritos que trazem ainda, né, a personalidade que tinham quando encarnados, né, no caso de pretos velhos, índios, ciganos, caboclos e outras entidades. Então a gente percebe assim, a ideia que foi colocada aqui nessa pergunta é se essas celebrações que apresentam a esses espíritos elementos muito materiais, como no caso, por exemplo, né, no caso de substâncias, cânticos, danças, alimentos que são oferecidos. Tudo isso são elementos muito materiais, são elementos muito humanos. E a partir do momento em que você tem uma cultura em que você ainda se vincula a esses elementos humanos, como foi colocado pelo Chico aqui para nós, né, então essas questões elas precisam ser compreendidas que quanto mais, dentro dos conceitos doutrinários agora, né, quanto mais elevado o espírito menos vinculado às necessidades humanas. Agora, é importante a gente lembrar também que muitos espíritos estão vinculados a esses elementos porque é uma necessidade dos próprios homens. Os homens precisam, aí você se lembra de uma expressão que eu falo muito com vocês sobre isso, a ideia de materialização da fé. Você precisa materializar a sua fé, você precisa sentir através dos seus sentidos mais básicos o cheiro, a visão, a audição, a sensação que tudo isso provoca. Então nós não temos ainda essa capacidade de vivenciar a nossa essência espiritual apenas pelo pensamento. Nós temos a necessidade também de sentir isso, fazer com que o nosso corpo reverbere toda essa crença interior que nós temos. E isso acontece dentro do próprio centro espírita. Muitas vezes, para você receber um passe, você vira as mãos com as palmas para cima, como se estivesse recebendo alguma coisa do alto. Você vai a alguns grupos espíritas e eles utilizam a roupa branca. Você vai num grupo espírita e você tem uma flor em cima da mesa. Ah, mas uma flor é só para enfeitar. Pois é, mas esse enfeite traz para você uma sensação de paz, de harmonia.
A música que você ouve é aquela música clássica suave, aquela música New Age. Olha só o centro espírita, como ele é repleto de estímulos. Estímulos para fazer com que nós sejamos alcançados por essas sensações. E aí nós temos outras religiões, você vai no templo evangélico, são cânticos. Você vai no templo evangélico, você tem danças em alguns grupos. A forma como a prece é feita, a necessidade de você se vestir de determinada forma, de você ter o altar para poder representar aquilo que você cultua, os livros sagrados que você abraça, que você coloca na cabeça, que você chora. Uma representação muito forte disso é quando você assiste a um documentário vendo o Muro das Lamentações, lá em Jerusalém, onde você tem os judeus fazendo as suas preces, que eles ficam com a cabeça encostada no muro, fazendo ali as suas orações. Como isso é forte para a gente poder perceber, né, a força que os nossos sentidos ainda têm nessa relação com o mundo espiritual. Então a gente pode dizer que se você vai olhar a Umbanda, o Candomblé, a doutrina espírita, o catolicismo, as igrejas evangélicas, judaísmo, religião islâmica e o budismo, todas essas religiões trazem elementos ainda materiais pela necessidade não dos espíritos, mas pela necessidade dos indivíduos, dos crentes de cada uma dessas filosofias. Aí a gente vai lembrar, como eu falei, mas o espiritismo não acende vela. O espiritismo não coloca prato de comida, mas ele coloca aquela toalhinha branca na mesa. Coloca uma toalha preta numa reunião mediúnica para você ver o que acontece. Ninguém vai se atrever a entrar na sala. Porque se colocar a toalha preta, não, toalha preta não pode, porque isso tudo é pavoroso, porque vai atrair espírito ruim. Desde quando o espírito é atraído pelo pensamento? Vocês percebem que até mesmo dentro da doutrina nós encontramos ainda essas necessidades? Então nós temos dois pontos importantes a considerar para a gente finalizar aqui o nosso estudo. O primeiro ponto é que muitos espíritos, sim, ainda têm necessidades desses elementos materiais mais humanos, porque eles estão vinculados. E esses espíritos muitas vezes adotam nomes, termos que nós, não compreendemos, de divindades, de guias, de espíritos, de anjos, seja lá do que for. Mas muitos espíritos já alcançaram o seu grau de elevação e compreendem que não tem mais necessidade de vivenciar com esses elementos. E, por outro lado, nós temos ali encarnados que ainda trazem essa necessidade de continuarem ligados a essas sensações humanas. E os espíritos respeitam isso. Eu me lembro do Joaquim de Aruanda, aquele espírito que fazia estudos aqui no Pautalk, que ele comentava, muitas vezes, uma pessoa que precisa, vamos dizer assim, de um atendimento fraterno, que vai a um centro de Umbanda, ele encontra aquela vovó, encontra aquele vovô, que fala assim, vem cá, meu filho, conta para mim o que você está sentindo. Aí a pessoa deita no colo e chora, e coloca ali todo aquele aperto que ele tem no coração. E o espírito é um espírito bom, é um espírito elevado. Mas ele está ali representando aquele papel pela necessidade dos encarnados. Percebam então como essa resposta é importante. Temos religiões muito ligadas, sim, à matéria. Religiões que cultuam a natureza, o xamanismo é muito ligado. Eu fiz uma vez, Andréia? Fiz uma vez uma terapia xamânica, que veio aqui um camarada, aqui um amigo, que veio fazer um teste dessa terapia comigo. Então ele pegava óleo, eu detesto, pegar num frango frito para não sujar a mão. E ele pegou assim óleo, passou na mão e começou a fazer massagem. Aí ele pegou mato, começou a esfregar na mão e começou a passar no meu corpo. Ele falou assim, durante 2 horas você não pode tomar banho. Eu fiquei cheirando óleo de soja, óleo de girassol, com cheiro de mato amassado. Durante 2 horas cheirando aquilo. E ele tocava depois, ali tinha um tambor, que tem um nome específico, que era um tambor sagrado. Depois ele chacoalhava um negócio ali, um chocalho, porque isso chamava as entidades e tal. Melhor que ovo, Chamava as entidades e tal. É uma terapia xamânica. Ou seja, fiz ali, não gostei, não fiz mais, mas valeu a experiência, pelo menos para contar para vocês. Mas o interessante é que, nesse caso, a gente percebe a força que se tem desses elementos da natureza influenciando-nos. O culto à natureza,
a beleza da natureza que faz com que nós mudemos também as características do nosso modo de pensar. Então, essa resposta do Chico a gente pode complementar com nesse sentido. A Angelina colocou lá no alto, né? Zé que Amigos tem um amigo do sincretismo que fala: você não é mais forte porque não quer trabalhar com nossos irmãos. Ele diz: você tem os dois lados, né? Pois é, então, quer dizer, o trabalho depende muito da necessidade que o espírito tem e das condições que ele apresenta. Então não é mais forte porque você não trabalha com os espíritos. Você não é mais forte porque você não encontrou ainda o seu equilíbrio interior. Para aí sim você estar em condições de trabalhar com os espíritos. Vai com Deus, Flávio. Depois a gente troca ideia. Abraços. O Brás colocou, né? O espírito de São Sebastião atua em um centro aqui em Valparaíso, de Goiás, com o nome da última encarnação do leste europeu, cigano Amâncio Só. Amâncio, né? Só faz bem nessa Umbanda. Ou seja, né? Não é uma questão de fazer bem ou fazer mal, né? Ah, sim, Angelina. Sem dúvida. A ideia desse sincretismo, das pessoas conversarem, falar sobre as nossas crenças, quando isso é falado com amor, com respeito, por aquilo que você sente e por aquilo que os outros sentem, é o melhor caminho. Né? É um intercâmbio entre almas, não é intercâmbio entre ideias apenas. Dudu colocou, né? Estar religioso sem ter religiosidade dentro de nós é não ter nada a contribuir com o que temos de melhor, que é só ter, né, o DNA de Deus, a centelha divina conosco. Religar o Pai é a luz que nos encaminha ao melhor. E é o mais importante de tudo, cada um tem a sua forma de se aproximar de Deus. E não existe a melhor ou a pior. A melhor forma é aquela que, como diz o Dalai Lama, né, a melhor forma é aquela que te conecta com Deus. E cada um vai encontrar seu caminho. E até a gente chegar depois no plano espiritual, numa condição mais elevada, em que a nossa religião será o amor apenas. Aí sim nós conseguimos superar tudo aquilo que o mundo ainda interfere, que o mundo oferece para nós. Cindizinha colocou: aquela vertente da Umbanda que trabalha com sacrifícios de animais, sangue, etc., também representa a necessidade de nós encarnados ou dos espíritos ligados a esses trabalhos, da Quimbanda, né? Então, ambos, toda a religião, Cindizinha, ela é uma representação daquilo que acontece na nossa sociedade, naquilo que nós chamamos de oferta e procura. Então, qual é a minha necessidade e quais são as necessidades dos espíritos? Nós estamos vinculados à doutrina espírita e, portanto, vinculados a espíritos que dão a ela, né, o seu desenvolvimento e a sua influência sobre nós. E se nós tivéssemos uma outra ideia, teríamos vinculados a nós espíritos dessa mesma forma. Então, há espíritos que influenciam, que induzem, há aqueles encarnados que exigem. Não tem gente que vai na doutrina espírita e fala assim: eu conversei com o espírito, mas eu não gostei. Fui na Umbanda, conversei com o caboclo, pronto, resolveu meu problema. Ou seja, ele conversou com o espírito na doutrina, mas não era aquilo que ele queria. Então ele exigia algo muito mais intenso para ele. Então é a lei da oferta-procura. Nós temos ali elevados e ainda em elevação no mundo físico, elevados e ainda em elevação no mundo espiritual. Dudu colocou, né, essas entidades são espíritos evoluídos dentro do seu padrão vibracional. Em alguns ainda querendo evoluir e serão. Né, é o tempo de Deus. Cada espírito vai encontrar ali o seu próprio tempo, né, e a forma de evoluir. E o Brás colocou, né, tem uma grande proteção do mundo afro, né, até hoje não me disseram o motivo. Né. Tá sempre ligado, né, Brás? O que importa é a nossa intenção e o suporte que a gente recebe. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje. Finalizamos aqui, então, essa parte que falava sobre o bebê de proveta. Né? Nós estudamos aqui, vimos a diferença das ideias do passado e das ideias do presente. Falamos sobre o Brasil, naquelas 3 respostas do Chico. E falamos aqui, né, imperfeitamente, naturalmente, do candomblé, dentro da nossa visão e da nossa compreensão limitada. Né? Mas, de um modo geral, eu acho que a gente conseguiu ter uma ideia, né, da importância de todos os caminhos que fazem com que as pessoas se elevem a Deus. Tem até uma passagem muito interessante de 1984, para quem se lembra, uma cantora chamada Clara Nunes. Né, para quem é um pouquinho mais vivido, né, conviveu com ela. Né, e para quem é mais jovem, né, Cindizinha, deve ter ouvido falar e ouvido alguma coisa dela.
Mas eu me recordo, né, ela era um bandista, né, eu lembro que o Divaldo, né, o Divaldo comentava que ela é portalense, né, é fanática, né. Então, o Divaldo comentou que ela chegou a se aproximar da doutrina espírita, mas ela não se sentiu à vontade. E aí, então, na Umbanda, ela encontrou aquilo que ela queria. E aí, nas músicas dela, né, ela era uma grande representante do candomblé, nas músicas, na dança, né, na fala, em tudo aquilo que ela tinha. E aí, então, quando ela desencarnou, o Chico recebeu uma psicografia dela. Coloquem aí depois no Google, coloca Clara Nunes Chico Xavier. E nessa mensagem ela diz que ela despertou, ela se encontrava num barco e esse barco chegou até o porto e lá então ela foi recebida por uma entidade que ela dizia que era uma entidade que parecia ser muito grande, junto com o pai dela ou os pais dela, não me recordo. Né? Ou seja, você no mundo espiritual você vai encontrar aquilo que faz parte das suas crenças e depois então você começa a se ambientar, começa a se localizar dentro da sua realidade espiritual. Então nós seremos assim, sem dúvida nenhuma. Né? Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, só trazendo para vocês, depois se vocês tiverem interesse, procurem essa psicografia, só para vocês lerem qual é o relato dela. Isso foi de 84, né, depois dela, eu não me lembro exatamente quanto tempo depois da desencarnação dela, mas de qualquer forma, né, fica aí então mais uma ideia, mais um material para a gente poder ilustrar. Tá? Meus amigos, a gente encerra por aqui então o plantão de respostas desse ano. E no dia 5 de janeiro a gente retoma, que é a primeira terça-feira do ano, né? Então a gente retoma para dar continuidade ao nosso trabalho, lembrando que a gente sempre fazia, naquela primeira semana de aquecimento,